Vou falar hoje sobre que crente que você é. Crente natural, carnal ou espiritual? Amém? Então, se você se identificar com algum desses e não for tão bom, não desista, tá bom? Então, amém. Se você puder abrir em 1 Coríntios 2,14. Eu vou começar falando primeiro desse homem natural. Amém? Você pode abaixar sua cabeça para que a gente possa orar? Amém? Senhor, eu coloco a vida de cada um desses irmãos que estão aqui, são amados do Senhor. Clamo a Ti, Deus, que essa palavra ela possa cair no coração mesmo como uma semente, que ela possa gerar frutos que permaneçam e que alimentem, Pai. É isso que eu peço, enche eles do Teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu vou começar falando primeiro do homem natural, que ele é inimigo de Deus. Todos nós, alguns podem estar nessa fase, ou alguns de nós já passamos por esse homem natural, provavelmente, é certo que sim. E aqui em 2 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, primeiro, a origem da palavra desse homem natural é psíquos, né? Ou seja, o homem que anda segundo o seu entendimento da alma. É o homem sem Deus, escravo do pecado e que precisa nascer de novo, né? Ele anda pelos seus sentidos, pelas suas emoções, pela sua carne. Ou seja, ele é inimigo de Deus. Ele não quer nada que vem de Deus, né? E em Efésios 2:13 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, esse homem natural, que alguns de nós já fomos, ou alguns de nós aqui ainda ele é inimigo de Deus. Ele não quer saber de nada de Deus. Ele quer seguir a sua vontade, os seus desejos, ou seja, tudo aquilo que o Senhor odeia e abomina, ele experimenta e ele gosta disso, né? Então, experimentar drogas, viver no pecado, na prostituição, tudo isso traz prazer para ele, para a carne dele, para a vontade dele, porque ele é inimigo de Deus. Ou seja, nós temos um status, né? Lá no Facebook, o nosso status é: sou amigo de fulano, amigo de ciclano. Só que o nosso, né? Esse inimigo de Deus, na verdade, o status dele é inimigo de Deus. Ele nem é aceito como amigo de Deus. Ele nem é aceito na rede social do Senhor. Amém? Porque tudo o que ele quer está fora da vontade de Deus. Não tem nada a ver com a palavra. E em Efésios 4:14 e 21 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Ou seja, quando nós andávamos, ou se existem pessoas que não andam, são inimigos de Deus, eles são ignorantes, né? Eles não conhecem. E pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregam à dissolução para com altivez cometerem toda sorte
de impureza. Ou seja, tudo que está no mundo e quem está no mundo e nas suas práticas. Esse homem, ele não nasceu de novo. Ele é incapaz de entender as coisas do Espírito. Ele não entende, ele não aceita e ele não quer. E Deus, ele tem a sua vontade, a sua lei, o seu querer. Só que a carne desse homem natural, ela se revolta contra as coisas de Deus. Então, quantas vezes você foi falar de Deus para alguém e provavelmente falou que você era um crente besta, um crente bobo, trouxa, porque você é crente, porque você acredita em Deus, porque aonde já se viu acreditar no criacionismo, onde já se viu, eu acho que você tem falta de inteligência, acreditar em Deus, onde já se viu, né? Porque ele não crê em nada daquilo que vem de Deus, de um Criador poderoso que nos fez. Ele acredita, sim, que um macaco evoluiu, mas ele não acredita que um Deus criou do nada todas as coisas e trouxe ordem sobre a desordem, né? Eu acho mais ignorante acreditar que um macaco evoluiu. Porque eu sou de Deus. Amém? Mas o mundo, ele pensa assim. E quem está no mundo pensa assim. O mundo gira em torno dessas coisas idiotas mesmo. De que uma criança no ventre, por mais pequenininha que ela seja, ela pode ser abortada porque não é vida ainda. Né? Que eu posso escolher o sexo que eu quiser, a ideologia de gênero que eu quiser, porque quem decide sou eu. O mundo é assim. E todos nós sabemos que o mundo é assim. E desde que nós éramos pequenos, na escola, a gente via as práticas do mundo e como elas nos levam a ficar tão distantes de Deus, a como o pecado nos separa de Deus, né? Por mais que existem pessoas que digam, o teu pecado não separa de Deus. Mas o teu pecado separa sim você do Senhor. Ele separa, ele te deixa longe. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos, separados. Amém? Para as líderes que estão aqui, o que aconteceu com o amado coração? Ele ficou longe de Deus, separado. Então o pecado, ele nos separa de Deus. O homem natural, ele é inimigo de Deus. Então esse homem, ele não nasceu de novo, ele é incapaz de entender as coisas do Espírito, ele não entende e não aceita as coisas de Deus. Amém? Porque aqui em Romanos 8, do 5 ao 11, diz que o pendor da carne é para isso. Porque diz assim, porque os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, eu não preciso forçar nem para um lado nem para o outro, ele já está inclinando. Se ele é da carne, se ele é inimigo de Deus, ele vai inclinar para as coisas ruins. Você não pode esperar sair óleo da torneira. Amém? É da natureza dela, vai ter que sair água. É da natureza dele praticar pecado e querer as coisas do pecado. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é para a morte. Nada que está no mundo, nada do que está na carne, nada de quem é inimigo de Deus vai pender para a vida, ela vai pender para a morte, para distanciamento. E a do Espírito é para a vida e paz. Portanto, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade. O pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nada que é feito na carne, mesmo que acha que seja bom, não agrada a Deus. Não adianta forçar. Vós, porém, que estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, ele está falando. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto final. Quem está no mundo não é de Cristo. É tão triste, né? Quando a gente tem que falar para alguém da nossa família, ele não estava em Cristo. É muito triste. E aí a gente às vezes quer ser melhor até que a palavra de Deus, e a gente, eu acho que eu não posso opinar. Mas a palavra de Deus diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele, não é. E se talvez você está aqui ainda
e não experimentou disso, você ainda não é. Eu tenho essa triste notícia para te dar, mas que você receba em amor, você ainda não é de Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre vós ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Portanto, o pendor da carne é para a carne. A carne, ela quer aquilo que aborrece a Deus, que detesta o Senhor, pois ela quer aquilo que desagrada o Senhor, aquilo que não é de Deus. A inclinação nunca vai ser obedecer, nunca, nunca. Ela quer imoralidade, ela quer fornicação, ela quer impureza, pornografia, e quem está na carne nunca vai ouvir o que Deus tem a dizer. Então, praticar sexo antes do casamento para quem está na carne é normal. Onde já se viu? Você com 30 anos virgem? Não, isso é um absurdo. Você pode sair com qualquer um e você pode fazer com qualquer um todos os dias, porque quem está na carne dá esse tipo de conselho, né? Você pode praticar, porque a minha carne, eu preciso supri-la. Pois bem, quem é inimigo de Deus precisa suprir mesmo a carne, porque ela é insaciável. Ela nunca vai se converter, ela nunca vai se render a Cristo, ela vai querer aquilo que satisfaz. Então, vamos jejuar? Não, eu quero comer. É isso que a carne quer. E você precisa entender que essa carne precisa morrer. Pois ela acha que é livre. Então, para pensar. Alguém que está na carne dentro da igreja, ela sempre vai questionar. Não praticar sexo antes do casamento, não fazer corte? Que palhaçada é essa? Eu quero é namorar, eu quero é beijar na boca mesmo, eu quero é ser livre, leve e solta. Eu quero arrancar um filho do ventre, praticar aborto, porque, tá ótimo, é que o mundo prega, tá tudo tranquilo. Né? Eu posso andar pelada por aí, mostrando tudo, porque os homens da rua querem ver, querem desejar. Eu tenho que andar mesmo mostrando tudo, tanto para homem quanto para mulher, mas para a mulher fica mais evidenciado, porque o pendor para a carne é esse, é mostrar o seu corpo. O diabo quer isso mesmo, mulher, quer te expor, quer fazer você passar vergonha, né? E você, marido, passar por um bobão de um lado de uma mulher que está peladona do seu lado e você está achando o máximo as coisas que ela posta na internet. Porque as pessoas precisam desejar a minha mulher bonita que eu tenho do lado. Precisa ver a comissão de frente que ela tem e a de trás também, né? As caras e bicos que eu posso fazer. Porque o mundo pende para a carne. O mundo pende para isso. Porque o homem, ele precisa mostrar os músculos que ele tem, né? Ele precisa fazer com que outras mulheres desejam ele, porque ele é muito bom. Mas, irmãs e irmãos, se mostra muito isso é porque tem pouca inteligência e não é de Deus mesmo, né? Porque se o Espírito Santo não falar com você, mulher, e não falar com o homem, eu posso morrer de ensinar. E eu vou ensinar. E eu vou falar. Porque também é o meu papel falar segundo a palavra. Mas se o Espírito Santo não falar com você, você não vai mudar. Porque o pendor da carne é para as coisas da carne. Porque é para a carne. Então a carne, ela quer desfrutar do carro bom. Ela precisa mostrar que ela comprou. Porque o pendor da carne é desfrutar. Desfrutar, desfrutar e desfrutar das coisas do mundo. Idiota somos nós que estamos aqui num domingo de manhã e à noite, ou numa semana, dia da célula, que jejuamos, que oramos, mas nós somos amigos de Deus. Mas o pendor da carne, é para a morte, é para a separação. E de onde veio isso? Veio lá do jardim. Quando falou, não comerás o fruto. Eu como se eu quiser. A carne falou. E eu vou comer. E ainda por cima eu vou dar para meu marido, para ele comer também. Porque eu não vou ficar experimentando sozinho.
E nós somos filhos daquele primeiro casal, né? Nós fazemos exatamente o que Adão e Eva fez. Exatamente. Né? A gente não submete à lei de Deus. E este homem, ele nunca estará sujeito à lei de Deus. Ele é incompatível como água e óleo. Não mistura. Não mistura. E se não mistura amizade com o homem que é inimigo de Deus. Não mistura tantas coisas que você sabe. E ele não quer. E mesmo que se quisesse, ele não poderia se misturar. O homem natural, ele nunca vai querer o evangelho. Como a carne, ela nunca vai querer aceitar Jesus e ser amiga dele. Ela vai ser inimiga. E para que a gente possa ter Jesus no coração e aceitar, Jesus tem que vir primeiro, quebrar o nosso coração e transformar. Porque nós não vamos querer. Então vai acontecer alguma coisa que Deus vai quebrar o teu coração, algumas coisas vão acontecer e você vai se sujeitar ao Senhor. Mas isso precisa ter uma intervenção de Cristo. Não é eu sou muito boazinha e daí eu me converti. Não. Você não tem papel nenhum na tua salvação. Você não tem nenhuma beleza até para contribuir com a tua salvação. A não ser que Cristo ilumine a sua mente, te toque. E aí você vai se converter, se arrepender. E não vai ser mais rebelde. Você vai precisar de Cristo. Amém? Você pode até ser bem religioso. Você pode vir aqui, né? Ou em outra igreja. Mas eu quero dizer que você vai para o inferno. Né? Você pode até ser... Não vou falar, que está mais na frente. Mas eu sou muito bonzinho. Ai, eu vou me relacionar com aquele menininho lindo ali. Ele é muito bonzinho, só falta Jesus. Ah, pois você está se relacionando com alguém que é inimigo de Deus e você está jogando a sorte. Pode ser que dê certo, mas eu digo que vai dar muito errado. Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Seu cântico, seu dízimo, sua moralidade não agrada. Suas orações são manchadas de egoísmo. Sua bondade ela é aparente, né? Seus atos de misericórdia são para ser reconhecidos. Sua retidão é moralidade vazia e externa. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Tem gente que acha, né, que tem participação na salvação, ou porque eu sou muito bonzinho, ou porque eu até dou dízimo, ou porque eu abençoo, eu faço obras de caridade. Eu quero dizer que você vai para o inferno do mesmo jeito, porque isso vem da carne, não está vindo de Deus. Então é uma triste realidade. Quem não tem a Cristo é esse homem inimigo de Deus, natural. Amém? Agora eu quero falar do homem carnal. Em Efésios 4,14 diz assim: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E em Hebreus 5, do 13 ao 14, diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, os carnais, eles são crentes, mas são crentes imaturos, são crianças, né? Então a sua infância espiritual ela tem duas características, né? A primeira é que você não pode receber o alimento sólido da verdade, que é o que acontece com as crianças, com os bebês. Você começa primeiro com
né, a oferta de alimento líquido e depois você vai colocando o sólido aos poucos até a criança se acostumar, né? E as crianças, elas costumam brigar por coisas bobas, se importar por coisas desnecessárias e se apegar às coisas que podem ser desapegadas, né? Então, o crente original, ele é chamado no original de sárquicos, que significa alguém que anda pelos sentidos naturais. Ou seja, se você se identifica, é aquele crente que eles são invejosos, agem como mundanos, se envolvem em fofocas, são imaturos, conhecem a Bíblia, mas não praticam, né? Estão sempre decepcionados com os outros, porque anda pela alma, né? São entusiasmados, mas é um sentimento que passa rápido, não mantém a entrega que fizeram em Cristo, negando a Cristo, trocando aquilo que ele tem, que é eterno, para suprir os prazeres passageiros. Ou seja, eu venho também aqui no domingo, eu também sou dizimista, mas eu dou uma olhada na pornografia, daí eu peço perdão, mas daí eu faço de novo, daí eu traio minha esposa, mas daí eu venho aqui no culto. É aqueles chamados que você olha e fala, não é crente não. Esse aí não é crente não. E o crente carnal, ele traz um problema grave para a igreja, porque ele vive no meio de contendas, de fofoca, né? Ele traz problema. Existem crianças que toda hora ela fica lá, fulana, nananana. Só que esse crente carnal, ele faz isso com os imaturos também. Então fica um bando de imaturo, infantil, que se junta para falar mal, para trazer contendas, dissensões para dentro da igreja, né? O maduro, ele vem, chega até o pastor, a autoridade, e fala, olha, está acontecendo isso, pode me ajudar para eu resolver? Mas o imaturo, esse carnal aqui, esse infantil, ele vai agir de forma infantil. Ele vai aumentar o problema, ele vai inventar situações, ele vai criar justificativas para que ele continue cometendo os erros dele, né? Ou seja, negando a Cristo, trocando aquilo que é eterno para suprir prazeres passageiros. São crentes rasos. São crentes rasos. Se denominam de alguma igreja, se denominam de Cristo, mas as suas práticas não são. Elas não são coerentes com a palavra de Deus. Elas não são coerentes com aquilo que o Espírito Santo orienta elas a fazer. Elas fazem aquilo que é da vontade delas. Então, hoje eu quero, amanhã eu não quero, né? Eu não concordo, eu discordo. Sai do culto, vai fazer reuniões. Eu não concordei com aquilo que falou, né? As pessoas têm a impressão que eu só bato quando ministro, né? Mas eu só falo a palavra de Deus. Né? Esse tipo de crente carnal, eles falam palavrão, mas eles cantam louvores, né? Eles estão falando de Deus, mas daqui um pouco tem uma brincadeira de duplo sentido. Ele se senta na roda dos escarnecedores. E esse crente, ele vive saindo da igreja, porque ele vai aqui, ele vai ali, porque ele é sempre descontente. Já levou criança aonde tem muitos brinquedos? Ela brinca 1 minuto aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Me leva para outro lugar? Já cansei daqui. Então, o crente carnal, ele se cansa rápido. Então, tá bom. E agora eu quero ser do Kids. Vou liderar uma célula. Cansei. As crianças cansam, tem discipulado, tem reunião, tem isso, cansei. Agora eu quero ser do louvor. Agora eu quero ser da diaconia. Ele é insaciável, né? Então, vive saindo da igreja por qualquer coisa que fizeram ou disseram, tudo incomoda. É o crente bocó, mas bocó, né? É o crente bocó. São pessoas que se esfriam rápido. Esse crente não cresce, ele não desenvolve e ele atrapalha os outros. Atrapalha. Quem aqui já fez alguma plantação? Às vezes você vai arrancar aquele mato que cresceu, pum, tira a planta lá que você plantou com tanto carinho. É o crente bocó. Ele atrapalha, ele está ali para atrapalhar. Ele é carnal. A pessoa está bem, mas ele está. Você viu o jeito que a pastora falou, bocó?
Ele só atrapalha. Não acredito. Você viu na célula? Olha, o Tom, ele falou isso. Não acredito. Porque, olha, eu vou te falar, o Tom... A pessoa nem estava pensando nada. A partir daquela palavra, da língua grande, que não coube dentro da boca, já contaminou o coração do outro. Então, toda vez que você for pensar nisso, pensa que vai dar trabalho na hora de enterrar. Sabe por quê? Porque vai ser uma para você e uma para sua língua. E aí você vai atrapalhar a vida do outro. Se não for para edificar, enrola ela e fala, Senhor, poda. Vai edificar o outro. Se não vai, não seja crente bocó, crente carnal. Amém? Edifica. Não fica saindo para ir de igreja em igreja porque você está insatisfeito. Porque você vai ficar insatisfeito enquanto você não permitir ser espiritual e se entregar de verdade para o Senhor, você vai viver nisso. Porque fala, porém, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais. O que você fala de espiritual para alguém que quer ser carnal? Que tá bom, orou, mas não curou, né? Orou, mas não precisava de tudo aquilo. Não precisava. Sempre discorda, porque pregou demais, porque pregou de menos, porque falou né tantas vezes, amém a outras tantas. Então não prestou nunca atenção na palavra, mas só na figura que estava ali como instrumento da palavra. Porque eu não gostei muito do louvor, vem para medir, né? Eu acho que está na hora da gente passar dessa fase de meninos, de ficar se alimentando por leite, porque leite em adulto dá diarreia. Não é? Eu nem tomo leite mais. Peguei nojo por conta de um vídeo que eu vi. Mas leite em adulto dá diarreia. E nem é orientado muito mais, né? Faz mal. O leite faz mal. Não alimenta, não sustenta, não traz vitamina para adulto. Para criança, ok. Para o adulto, não mais. Então, até quando você vai ficar tomando leite? Porque, irmãos, com todo respeito, você ainda não conseguiu se posicionar em Cristo. Ou até mesmo tomar vergonha na cara. Porque adulto, é ruim você querer ficar ensinando coisas novas para pessoas mais velhas. Muito difícil. Por favor, é aqui. E você fica, vai, e a pessoa não vai. A criança, por mais que ela seja criança, mesmo, estou falando da criança, você precisa vir aqui, ela consegue seguir as orientações quando um adulto é firme, né? Quando é um adulto frouxo, que não consegue nem dominar o filho dentro de casa, não vai mesmo. Mas quando é firme, ele vai, a criança. Agora, aquele adulto que se comporta como criança, ele não faz porque ele é rebelde, porque ele faz birra, porque pregou o que eu não gostava, falou que não era muito agradável. Então, esse crente carnal, ele traz muito problema, né? Ele fica embriagado com as distrações do mundo, né? Então, criança, como eu disse, ela vai aonde chama atenção. Então, tá bom. Nós precisamos saber para que nós fomos chamados. Você vai ficar até Jesus voltar, até você morrer como infantil, sem experimentar do sólido, do poderoso que Deus tem? É uma escolha sua. É uma escolha sua. É uma escolha sua. A gente pode até pegar pelo cabelo e colocar aqui, mas como ele é infantil, ele vai voltar para cá, porque ele é birrento. Porque são carnais. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ah, não, aqui é certo, aqui é errado. A gente precisa se posicionar. Então, esse crente ele não se desenvolve, eles zombam da palavra de Deus, da liderança, fazem pouco da verdade. Assim são vocês, diz assim em Mateus 23, 27. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.
Agora o homem espiritual. Em 1 Coríntios 2, ao 15 diz assim: porém o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o crente espiritual, ele é chamado de pneumáticos, que significa alguém que é conduzido pelo Espírito de Deus. Ou seja, sopro. Eu sou conduzido por Deus, por aquele que lançou dentro de mim o sopro de vida. Amém? Sopro, ar. O que tem dentro de um pneu que o torna rígido e firme para que ele consiga passar por situações? Ar. Um ar comprimido tão poderoso que ele passa por várias situações até que se rompa. Mas é muito difícil, né? Tem muita gente que anda com o pneu careca, mas ainda pode dar uma escorregada. Mas ele ainda está firme lá. Ou seja, assim devemos ser nós, né? Crentes, homens e mulheres espirituais, pneumáticos, cheios de ar, cheios do Espírito de Deus, desse sopro da vida de Deus, amém? Que me conduz para Deus. Ou seja, o crente espiritual, ele costuma incomodar bastante, porque ele ora alto, porque ele jejua, né? Porque ele lê a Bíblia. Ai, mas só fala disso, né? Só fala isso, eu não aguento mais. Então ele costuma incomodar o crente espiritual, né? Porque ele se inclina para aquilo que é de Deus, ele sabe se comportar, ele sabe se vestir, ele dá testemunho, ele é leal. Olha só, é justo. Deseja crescer em Deus e ele quer servir ao Senhor, sendo uma bênção para os outros. Ou seja, vamos nos compararmos com um carro então. O pneu está cheio de ar para sustentar o quê? Um carro. E esse carro ele leva quem dentro? Pessoas. Ou seja, se a gente se comparar com pneus, nós somos instrumentos para levar pessoas. Amém? Então, se eu sou um crente espiritual, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser instrumento para que outras pessoas sejam levadas a Cristo. Esse também é o propósito do crente espiritual. Ele não é egoísta, né? O propósito da vida que Deus dá ao nosso corpo é que vivamos para Ele. Então, se o Espírito Santo de Deus, né, me deu saúde, força, é para que eu ofereça inteiramente para o Senhor. É para o Senhor. Tudo que você tem aí, fora e dentro do seu corpo, é para o Senhor. Não é para satisfazer os seus desejos. O seu corpo tem necessidades, sua alma, mas o seu espírito ele é feito para Deus. E Deus vai usar tudo isso aí que tem aí para Ele, para a glória dEle. Amém? Eu posso glorificar ao Senhor com tudo isso que eu tenho, ou eu posso trazer vergonha para a palavra de Deus. Amém? Então, Deus não te fez para te dar um bom carro, uma boa casa, te dar dinheiro para você ficar no conforto. Não, não. O Senhor deu tudo isso para que você conduza pessoas a Cristo. E se você não tem feito isso, você está infértil, inútil. Amém? Se a gente não entender isso, a gente vai viver intensamente para nós. Então, por isso que as pessoas elas vão viver para o sexo, para gastar dinheiro, para investir as suas vidas nas coisas do mundo. Então, muitos cristãos que buscam o Espírito Santo, a vida dele, eles vão entender. Quando ele busca Cristo, quando ele busca o Espírito Santo, ele entende para que ele foi feito, para qual que é o propósito dele. Amém? Para que eles precisam ter essa experiência com o Senhor? Para Cristo. Agora, se você não faz isso, você está negligenciando. Então, nós não podemos dominar nosso corpo. E a gente só vai conseguir controlar através do Espírito Santo. Então, não é por você, é pelo Espírito. Então, ele nos capacita a mortificar os feitos do corpo. E todo crente sabe que é incapaz de resistir às concupiscências da carne, que levam seu corpo a realizar feitos que agradam àquela. Então, contudo, o Espírito Santo, ele nos capacita a dominar essa situação. Então, é muito importante saber disso. É inútil tentar crucificar o próprio ego. É inútil você tentar. Você não consegue. Muitos hoje compreendem que estar crucificado com o Senhor na cruz. Muitos compreendem, outros não. Contudo,
poucos experimentam esse estar crucificado. Para muitos crentes, estar crucificado com Cristo é apenas uma doutrina. E em sua essência, isso deve à falta de entendimento, claro, do papel do Espírito Santo no plano de salvação. Então, tais crentes não compreendem que o Espírito Santo opera em harmonia com a cruz. Então, precisamos saber que a cruz sem o Espírito Santo é totalmente ineficaz. Você pode compreender, eu fui salvo pela cruz, estou salvo pela cruz, mas você não deixa o Espírito Santo te orientar. Então, somente o Espírito Santo pode fazer com que os crentes experimentem o que a cruz realizou. E se ouvirmos a verdade da cruz, mas não permitirmos que o Espírito Santo aplique em nossa vida, nosso conhecimento, ele não passa de teoria e de um ideal. Só. Então, o Espírito Santo trabalha com a obra da cruz. Amém? Então, nós precisamos. Para sermos espirituais, precisamos permitir que o Espírito Santo venha agir na nossa vida. Porque o pendor da carne é para a carne, do espírito é do espírito. E aí, como que eu sei? Como que eu sei se eu sou natural, se eu sou carnal ou se eu sou espiritual? Então, em Romanos 8,5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne. Ou seja, eles dão atenção, eles focam a sua vida nos desejos da carne ou do espírito, das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, como eu sei se ainda estou na carne? E se eu estou perdido e não fui regenerado? Estou na carne ou o espírito sondando o que ocupa o meu coração? Como eu sei de tudo isso? Primeiro eu preciso saber o que está ocupando a minha mente. Então, se eu ocupo os meus dias com Netflix, videogame, rede social, cuidando de assuntos que não agradam a Deus ou da vida dos outros ali na internet. Se eu passo a semana inteira sem querer nada de Deus, o louvor pode subir. Sem querer nada de Deus. E isso não pesa. Na verdade, quem está dominando é minha carne. Está dominando a minha mente. Então, aquilo que domina a minha mente, eu sei para onde eu estou pendendo. Para onde está o pendor. Agora, a pessoa que está na carne não quer dizer que ela não vai pensar em coisas boas, ou que ela vai tomar atitudes boas, ou elas não vão ser honestas, né? Não quer dizer que ela não está na carne. As pessoas que estão na carne, elas podem ser caridosas, elas podem ser fiéis, compromissadas, mas isso não brota dela. A gente chama isso de graça comum. É o favor de Deus sobre toda a humanidade. Porque se Deus não tivesse colocado um pouquinho disso dentro de toda a humanidade, a gente já tinha se degladiado por inteiro e não teria sobrado nada. Como isso? O sol não é para todos? É isso. Então, se Deus não tivesse colocado isso, a gente já tinha se degladiado por completo. Então, eventualmente, uma pessoa na carne ela vai fazer coisas boas, mas não lhe garante salvação. Da mesma forma, uma pessoa que está no espírito, ela pode pensar em umas coisas erradas, ela pode pecar. Mas ela não vai continuar nisso, porque a orientação central dela é o Espírito Santo. Amém? Pois seu princípio dominante é o Espírito Santo. Ela sabe que entristeceu o Espírito Santo. E que se ela continuar no pecado, na prática, ela vai extinguir o Espírito Santo. Ela vai pecar. Ou seja, você pode cair, mas você não pode continuar na prática. Você tem que pedir perdão, você tem que mudar mesmo. Então, quem está no Espírito, às vezes, vai errar. Mas ele não pode continuar na prática. Amém? Então, se você tem Cristo, é um crente espiritual, cuidado. Porque eu vou te falar, o pendor da carne para aqueles que estão no Espírito são para as coisas do Espírito. Então, ficar praticando sexo antes do casamento não é do Espírito. E você precisa, na verdade, se converter mesmo. E não ficar na prática. Mas se você pendeu para isso por algum momento, traz sua carne de volta para o centro. Amém? Se você ainda é um crente infantil, vamos amadurecer. E se você ainda é esse crente, esse homem natural, eu quero falar, vem para Jesus. Amém? Nós precisamos de Cristo. Quando éramos
do pecado, a gente sabia a necessidade que a gente tinha de Jesus. Um vazio que não supria com nada, só com Cristo hoje. Em algum momento a gente também foi infantil. Continuava vindo da igreja, nas práticas, e levava a um equilíbrio entre pecado e espiritualidade. Mas a gente sabe que melhor é andar segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito, não andar no pecado, não andar na prática do pecado, abominar aquilo que Deus abomina, abominar aquilo que Deus não está. Então, Deus não está numa roda de fofoca, Deus não está no motel, Deus não está. Amém? Porque as coisas da carne vão pender para a carne, é do Espírito para o Espírito. Deus ele pode até ter misericórdia e te amar lá na boca de drogas lá. Mas Ele não quer você lá. Amém? Amém, igreja? Então eu queria que você ficasse de pé. E eu queria falar para você que se você não se encaixa no crente espiritual, se ajusta. Eu não vou vir mais na igreja, eu não vou mais na célula, porque eu não me encaixo e não vai dar certo, e eu não quero me sujeitar. Eu quero dizer que você vai precisar se sujeitar uma hora a Cristo. E quanto mais rápido você fizer, melhor vai ser para você. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não querem se sujeitar, de mulheres insubmissas, né, de situações que levam as pessoas a não se submeterem. E a você que não tem Jesus, eu falo, vem submeter a Cristo. A você que é infantil ainda, se submeta por completo, não só. Não seja morno. Se entregue por inteiro. Amém?